Olá pessoal, seja bem-vindo aí à nossa campanha de lançamento do grupo online gratuito do Telegram. Se você ainda não está fazendo parte dessa iniciativa, baixe o aplicativo e se inscreva. Lembrando, a grande vantagem do Telegram em relação ao grupo de WhatsApp é o número de pessoas e a preservação da sua privacidade, ou seja, você fazer parte do grupo, você vai receber os nossos conteúdos, mas ninguém vai saber que você faz parte. Isso é muito importante para nós, tá certo? Hoje eu vou falar de um assunto que conecta com um tema muito antigo, um tema da mitologia grega, que tem muito a ver com o universo feminino, né? São queixas que a gente ouve direto aqui no consultório e tem a ver com o pomo da discórdia, né? Alguns de nós talvez já tenhamos ouvido, outros não, mas o problema da discórdia a gente conhece muito bem no nosso mundo, no nosso planeta aí, que anda a tantas lutas com as questões emocionais, né? Com as questões de relacionamento, etc. Discórdia tem a ver com discordar e cordis tem a ver com coração. Então, se existe concórdia, dois corações ou mais concordam. Se dois países concordam, o coração daqueles países está em concórdia. Um casal em concórdia é quando os corações do casal, independente de sexo, escolha, etc., eles concordam. Se há discórdia, a discórdia é quando os corações discordam, estão dissonantes. Não é? O pomo da discórdia, o que é? É um símbolo da mitologia grega em que a deusa Eris, que não foi convidada para uma solenidade do Olimpo, fica muito chateada e vendo aquela alegria toda, ela semeia ali o pomo da discórdia. O que é o pomo da discórdia? É uma maçã de ouro com a inscrição para a mais bela. Para complicar a situação, claro, lá na festa estavam três grandes deusas, que era Atena, que era Hera e também Afrodite. E elas começaram a, claro, brigar entre si, porque cada uma achava que era a mais bela. Vejam que nós temos aqui uma questão de estima, de autoestima muito clara, representada simbolicamente por essas três grandes deusas e por uma outra, chamada deusa da discórdia, Eris, que representa aí a falta dessa autoestima, baixa autoestima, um linguajar mais vulgar. Né? Então nós temos ali três que se acham e uma que ficou muito chateada por não ser reconhecida como digna ou de fazer parte de uma festa. Vejam quantos dramas que surgem e como que a dinâmica da autoestima ela está aqui presente nesse sentido. Só para lembrar como é que é o desfecho, né? Porque isso é um contexto à parte, né? Mas acaba que Zeus lá, né? Ninguém quis entrar para falar com quem que ia ficar a maçã dourada para definir quem que era a mais bela, porque isso realmente é um assunto complicado, né? Você dizer para uma mulher que ela é mais ou menos bela do que outra. E nem todas são maduras o suficiente para ouvir, né, a opinião de alguém, porque é só uma opinião. E aí entra a questão da autoestima de novo, né? Porque qual o problema de alguém te achar mais feio ou mais feia do que outra pessoa? A pessoa tem direito a ter uma opinião, né? Sobre você, sobre a sua beleza ou sobre a sua feiura, e está tudo bem, desde que você esteja resolvido com você mesmo sobre sua beleza e sua feiura, que é exatamente o drama da deusa da discórdia. Né? Quando você não está bem resolvido a respeito do que você realmente é e a sua imagem, sobre a sua identidade, sobre o que você realmente é, você age muitas vezes gerando discórdia, porque você acha que as pessoas têm obrigação de te chamar para a festa. Se a festa é da pessoa, você não tem que ser chamado para nada, porque ela chama para a festa quem ela quiser, em última análise. Isso aí a gente vê direto, briga, um monte de coisa acontecendo, briga de casamento, filho, primeiro ano de filho, 15 anos, mesmo você sendo parente da pessoa. Ah, mas é falta de educação. Pode até ser falta de educação, mas a festa é da pessoa e ela chama quem ela quiser. E aí tem aquelas pessoas que gostam e estão tão mal resolvidas que elas representam nessa dinâmica exatamente a deusa Eris, que é a deusa da discórdia, que elas começam a fazer as intrigas, semeando discórdia para a festa da pessoa ser um caos.
ou então sabota, fala que não vai, porque assim, porque vai fulano, aí gera briga, aí comenta com a filha que a filha ficar chateada, aí a filha que ia ser madrinha do casamento porque não chamou a mãe, não vai, e aí está feito o caos. Ou seja, esse padrão associado ao aspecto da autoestima e de certa forma da vaidade, né? Da gente às vezes se achar sempre convidável para uma solenidade, muitas vezes a gente não é, né? E começar a aceitar isso. Muitas vezes esse processo você está bem resolvido, fala, chama porque quer, eu também posso chamar porque quero, não preciso brigar com ninguém, mas eu vou. É melhor, no fundo, a gente às vezes esquece isso, né? Mas é muito melhor você ir num lugar que você é bem-vindo. Que solenidade que é essa que você é convidado sem que as pessoas queiram que você esteja? Né? É ridículo. Você ser convidado por obrigação, você está num lugar que ninguém te quer e você está se achando porque você está lá. Horrível. Você não é bem-vindo ali, você está ali porque é uma conveniência, seria uma questão de lógica política. Claro que muitas vezes isso é necessário. Situações empresariais, corporativas, né? Briga de cachorro grande, às vezes interesses políticos, questões de partido. As festas, às vezes, não são os momentos da mais plena afetividade, solenidade do coração, né? As pessoas ali não estão só no sentido de concordar com o coração, elas estão ali movidas por vários interesses mais ou menos mesquinhos, etc., e que fazem com que o ambiente às vezes fique até muito carregado. Você vai para uma festa, mas na verdade parece que você está num velório, né? De tão denso que é o clima das coisas, porque ali são vários interesses mesquinhos em jogo e a festa está a serviço de algo que nem sempre é nobre, né? Então nós temos essa dinâmica da Eris, que é a deusa da discórdia, e a discórdia muitas vezes surge exatamente dessa pessoa que se queixa porque não está resolvida consigo mesmo na questão de autoestima e acaba querendo disseminar porque ela não está se sentindo reconhecida pelos parentes, pelos pares, por familiares, etc., pessoas da mesma empresa, etc. Esse é um drama. E tem um outro drama, que é o drama do excesso da autoestima nesse mesmo símbolo, que é a briga das três deusas que se acham. E elas sabiam onde é que ela... Né, quem gera discórdia, ela sabe cutucar onde é realmente o ponto ali frágil da conversa, que é quando ela fala para a mais bela. Então ela sabia do elemento, né, das três se acharem as mais belas e sabia que dali poderia surgir um elemento de discórdia. Aqui a situação à parte que é muito interessante, né? O Zeus, por exemplo, se isenta, coloca ali um mortal para definir o conhecido famoso julgamento de pares, né, em que ele acaba, as deusas tentam seduzi-lo, né? Isso aqui mostra muito o lugar do homem na história, né? Porque Afrodite oferece para ele a mais bela, Paris, Hera e Atena oferecem prestígio e poder, basicamente, e é onde o homem basicamente é testado e é tentado, né? E na maioria das vezes cai pela via da sedução do feminino, né? Nessa questão do prazer, da beleza, e ele acaba aceitando a oferta de Afrodite, né? Então ele dá o pomo para Afrodite, e isso tudo vai desencadear depois a Guerra de Troia, porque aí a Helena, que seria a mulher mais bela, vem, deixa o marido e ele vai perseguir depois, etc. E toda a trama de Troia está construída a partir daí do pomo da discórdia. Então, no mundo real aqui, né, lembrando o elemento mitológico como um aspecto simbólico, mas carregadíssimo de sentido, de insight para a gente, de sacadas para a gente entender a nossa dinâmica do feminino fora de nós, mas do feminino e do masculino também dentro de nós, entra o elemento da autoestima. E aí, essa coisa, né, da opinião do outro e a opinião sua sobre si mesmo é fundamental. Muitas vezes, né, o problema de autoestima tem muito a ver com isso, a pessoa ainda não construiu uma opinião sobre si mesma, sobre o que ela é boa, o que não é, o que ela vale, o que ela não vale, e às vezes a vida traz isso e a pessoa se assusta, porque na verdade é um exercício de interiorização que ela não fez. E acaba ela fazendo esse movimento mais baixo, mais primitivo, mais genuinamente humano, que é semear discórdia em cima do não reconhecimento do seu próprio valor, em tese, né? E como que a gente pode fortalecer a autoestima? Então esse exercício de autoconhecimento é fundamental, porque você fica tranquilo quando você não é chamado para uma festa, porque pô, no limite a pessoa está te falando que não queria lá. Às vezes é melhor para você também não estar lá, e está tudo bem, né? E aí e você fica tranquilo. Claro que você faz a festa, também chama se quiser. Às vezes é conveniente para você, é interessante, é importante chamar quem não te chama, mas necessariamente você não precisa ser chamado sempre
para uma festa em que você gostaria de ser chamado e não é. É um símbolo importante. Então, para a gente não ficar escravo de construir autoestima, se a gente é convidado ou não para casamento, festa de 15 anos e festinha de 1 ano de neném, a gente precisa amadurecer a nossa personalidade e começar a falar, pô, como é que eu vou me tornar alguém que reconhece o seu próprio valor e que não precisa tanto, né, desses convites para se sentir mais forte, né? Uma das coisas é esse exercício sobre si mesmo, de olhar para o que você tem de virtude, o que você tem de aspectos a melhorar, né? E no campo da realização, da prática, não só da interiorização, tem pessoas que às vezes elas arrebentam com iniciativas iniciais de construção mais sólida da sua autoestima, colocando desafios muito grandes para si mesmas, né? Ou seja, não, eu vou construir minha autoestima, beleza, vou virar triatleta e correr a maratona no final do ano, né? Nós estamos em agosto, por exemplo, e eu tenho 3 meses para virar um maratonista e correr a São Silvestre. Você vai detonar mais sua autoestima, você vai, mais uma vez, não é capaz, né? Ou seja, é uma forma de sabotagem mais ou menos sutil, dependendo do desafio que você se impõe. E aqui uma sacada, né? Uma dica muito importante. Quer construir sua autoestima? Começa a dar valor para o que os outros fizeram para você, de bom, mas sobretudo as pequenas coisas. E a partir desse filtro criado com o mundo exterior, começa a olhar para a sua história, para pequenas coisas que você fez de bom. Então, olhar para o seu passado é um processo de pequenas vitórias e começar a olhar no seu futuro, no seu presente, para o seu futuro, com metas pequenas, pequenos passos. Se você esquecer tudo que eu te falei, pombo, discórdia, esquece pequenos passos. Qual pequeno passo que eu posso implementar? Ou seja, você coloca a meta, eu vou fazer academia 5 vezes por semana. Beleza, mas se eu fizer 2 ou 3, tá ótimo. Você não fica escravo do excelente e começa a fazer o bom. Claro que o excelente é inimigo do bom, mas nós não estamos falando para você trocar para sempre o excelente pelo bom, mas é porque começando pelo bom você pode ir se tornando excelente e com isso desenvolver a sua autoestima baseado nas coisas que você faz, que você realiza, e não só baseado no que os outros pensam de você ou dos convites que você recebe ou não para participar das festas. E para isso você evitar também, estando bem resolvido, de não semear discórdia em lugar nenhum, nesse pombo da discórdia aí que deve cada vez mais, nós estamos com o incentivo de promover saúde e paz no 3º milênio. Você precisa se apropriar do que você é para que você não seja aquele que coloca o pombo da discórdia em contexto nenhum na vida de ninguém. Um forte abraço e até o próximo vídeo.